A Combilift agradece a presença de todos, a oportunidade de falar um pouco do o que realmente é que nos move, que é trazer diferenciais competitivos para os nossos clientes e para a logística como um todo. Então, o ponto mais importante quando a gente fala de logística e mudanças e melhoria contínua e novos projetos é entender que isso é uma ferramenta para criar um diferencial competitivo, que é o que a Combilift faz já há 25 anos. A Combilift foi fundada em 1998 e o que nos move é inovação dentro de demandas logísticas que os nossos clientes nos trazem. O que nós temos então é uma fórmula vencedora, adotada todos os anos por empresas no mundo inteiro, que estão buscando vantagens em melhorar a produtividade, melhorar o uso do espaço, melhorar a segurança e, junto com isso, melhorar a sustentabilidade. Aqui uma apresentação da Combilift, essa é a nossa fábrica na Irlanda e nós criamos e mantemos um segmento de mercado que nós chamamos de solução customizada de movimentação de material, através de inovações e através de contato constante com os nossos clientes. Então, diferente de empilhadeiras ou equipamentos de movimentação convencionais, todos os nossos equipamentos, eles são, antes de ir para a linha de produção, a gente vai verificar que diferencial eles podem ter para poder fazer melhorias, tanto no processo do cliente, como na armazenagem do produto, movimentação de produto. Então, a ideia é cada processo, cada equipamento, cada movimentação deve ser otimizada antes da gente criar o produto que nós oferecemos para o nosso cliente. Meu nome é Rafael Kester, eu sou engenheiro mecânico de formação. Ao longo da minha carreira passei por várias atividades, né, desde desenho de produto, desenho de processo, gestão de produção. Quando eu fui para qualidade, eu aprendi um pouco de trabalhar em cima de dados, trabalhar em metas de melhoria contínua e otimização de processo, em cima de necessidades, dados para poder avaliar e tomar a decisão, né? E há 15 anos, então, atuo dentro da intralogística e, na minha visão, hoje a intralogística apresenta uma oportunidade similar ao que era a qualidade nos anos 90, início desse milênio, que era, bom, as empresas tinham que fazer qualidade, então as empresas aprenderam a fazer qualidade e agora a gente está precisando aprender a fazer uma intralogística melhorada. É isso que a gente vê quando fala em IA e automação, né? É um caminho dentro da intralogística de melhorar o resultado, mas junto com isso também tem a parte de armazenagem e automação, que é onde a Combilift se coloca. Então, pensando nisso, existem duas situações que são super importantes e cada vez mais graves, né? Uma delas é escassez de áreas de armazenagem, né? O Brasil, não só o Brasil, o mundo inteiro vive, não chega a ser uma crise, mas o que acontece no mundo é que a disponibilidade de áreas em lugares nobres ou disponibilidade de área próxima dos clientes está cada vez mais rara, né? À medida que a gente vai ocupando as áreas que estão disponíveis, o espaço é cada vez mais raro e tem junto uma mudança cultural que aumentou depois da pandemia, que era o seguinte: antes da pandemia a gente topava aceitar um produto que chegasse na nossa casa em uma semana, em 10 dias. Esse paradigma mudou. Hoje o produto ele tem que chegar em 1 dia, 2 dias, porque senão a gente vai procurar de outra fonte, né? Para poder estar em 1 ou 2 dias, é necessário que
esse produto esteja armazenado mais próximo da nossa casa. Então, o que antes era um CD, ou 2 CDs, ou 3 CDs para um país inteiro, hoje a gente precisa ter um CD próximo de cada região metropolitana. Junto com isso, tem uma outra necessidade que é a da volatilidade do mercado. Então, antigamente a gente podia fazer planejamentos para 3 anos, 5 anos, podia calcular payback em 5 anos. Hoje a gente não sabe, né? A gente não sabe como é que vai ser o comportamento do mercado, como é que vai ser o comportamento da concorrência, quais são as tecnologias disruptivas que vão inviabilizar modelos de armazenagem e movimentação. Então, quando a gente adota uma tecnologia, o máximo possível ela tem que ser versátil, ela tem que poder ser adaptada. Então, quem adota uma solução que vai ser única, que vai ser boa por muito tempo, 5 anos, 10 anos, talvez na metade do caminho ela deixe de ser o estado da arte ou adequada para aquela situação do mercado. Então, as perguntas que aparecem aqui são, primeiro, se as ineficiências estão sendo controladas. A outra é qual é o impacto de adiar soluções nos resultados. E uma terceira é como é que é a comparação com o concorrente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, nível de qualidade, é muito fácil, a gente sabe o que é que o mercado oferece, mas dentro de eficiência logística tem muitos dados de desempenho que é difícil às vezes a gente medir dentro da nossa própria operação e muito menos saber como é que os concorrentes estão fazendo, ou qual é a expectativa que o mercado vai ter, porque não são ainda tão comuns, né, conhecer comparativos, né, os benchmarkings de mercado. Então, a ideia é, quando se vai fazer um projeto, né, não é buscar economia nos recursos, né, no investimento, mas o objetivo é medir qual é o retorno, qual é o melhor investimento para uma determinada situação. Aqui é o tripé, no caso da Combilift, né, onde é que nós atuamos? A gente atua nesses 3 pontos importantes. Um que é garantir a melhor produtividade e seletividade, porque isso dá velocidade na operação, ou mais resultado com menos recursos, ou menos recursos. A outra é segurança operacional, isso não pode se discutir. E terceiro é otimização de espaço. Então, quais são as tecnologias, como é que a tecnologia está migrando para cada vez ter mais densidade, menos largura de corredor, mais altura de armazenagem, com equipamentos de movimentação de material. Então, dentro desse aspecto, explicando produtividade e seletividade, o que a gente fala é, existe frota e existem pessoas. O que pode ser feito na frota que existe, que está disponível, reduzir essa frota? Dentro ainda da eficiência, buscar formas de resultados que sejam mais efetivos em produtividade, que reduzam tempo de carga e descarga, reduzir número de transbordo, tá? Então, um equipamento que seja mais versátil, mais flexível e que possa fazer a movimentação da carga do início ao fim do processo, vai reduzir transbordo. Transbordo é menos dano no produto. Equipamentos mais robustos, que parem menos, e também com isso reduzir o tamanho da frota em função da maior eficiência dela. Aqui um exemplo, né, dentro de produtividade e seletividade, que é o valor, o retorno do investimento, ou residual, ou vida útil do equipamento. Isso aqui só mostrando, é uma máquina, é a primeira máquina que a Combilift produziu lá em 1998 e que segue em operação. Então, nós fazemos produtos para durar, né? Hoje a Combilift já tem 100 mil máquinas no mundo inteiro. A maior parte deles foram produzidos ou através de retrofit ou pela forma que foram produzidos, eles ainda estão rodando. Isso é um ganho de valor muito importante, né? E tem um impacto importante no valor do dinheiro no tempo. Depois disso, segurança, né? Então, o que a gente faz essencialmente é respeitar
o movimento da carga, né? Diferente de soluções que são adaptadas, a gente, quando tem uma carga longa, a gente vai andar com a carga no movimento dessa carga. Sempre que possível, a gente vai evitar elevar ele em altura, reduzir contrabalanço, quer dizer, sempre a movimentação é mais segura possível e privilegiando, ajudando o operador a ter a melhor situação de ergonomia, né? Então, o importante é isso, é pensar na produtividade, no desempenho do produto. Aqui, então, alguns exemplos, né? Como a carga elevada dentro do centro de carga da empilhadeira. Outro exemplo, que ela evita, nesse caso a empilhadeira evita tocar na estrutura do lado oposto, reduzindo danos na estrutura. Esse outro exemplo aqui, um equipamento que é usado para carregar container sem precisar que as pessoas ou que o equipamento entre dentro do container. E essa outra forma é um container que é levado para ovar ou desovar dentro do depósito e não fica fazendo uma operação externa. Aqui um pouco, só para fixar, a questão de sustentabilidade. Então, quando a gente reduz área, quando a gente reduz frota, quando a gente opta por soluções que usam empilhadeiras elétricas, a gente está ajudando o planeta, né? A gente está dando soluções mais sustentáveis. Por último, otimização de espaço. Então, quando a gente reduz largura de corredor, a gente reduz área ociosa. Com isso, a gente aumenta a densidade. E isso é impacto fantástico em custo, né? Reduz de área construída e área alocada. Um equipamento que reduz a área, ele é mais flexível, ele vai aceitar trabalhar em lugares mais reduzidos, e isso é a flexibilidade. Aqui uns estudos de caso. Então, nesse caso aqui, nós fizemos uma comparação da nossa empilhadeira articulada com a empilhadeira trilateral. E nesse caso aqui, o que a gente vê é que normalmente se pensa que aqui 24.900 posições de uma empilhadeira articulada contra 24.100 posições de uma empilhadeira trilateral, que é o modelo, né, o padrão ouro já de armazenagem é a empilhadeira trilateral, mas com uma solução inteligente de área, a gente conseguiu ser mais eficiente que uma trilateral. Mesmo que a trilateral use mais um nível de armazenagem, a vantagem é muito pequena. Então a gente fez uma breve comparação de custos, né? Então aqui se compara a articulada com trilateral e o que a gente vê é que o custo do prédio é um pouco superior para a trilateral, o investimento em equipamento é mais do que o dobro quando se opta por uma trilateral e o investimento, considerando estrutura e o valor total, é que com empilhadeira trilateral o custo é bem mais alto, com um rendimento por área não tão grande. Então a vantagem é relativamente pequena para uma tecnologia que se entende como superior, né? Então o que a gente sempre diz é, o mais importante é fazer o comparativo para poder ver qual realmente é a solução mais interessante, né? Então, e tem uma outra coisa, né? Quanto mais inflexível é a operação, mais perigoso é arriscar o futuro, porque o futuro é incerto. Então a ideia é recebe logo o benefício do payback para rapidamente poder ter o produto pago e que ele seja flexível para uma situação futura. Aqui é um outro exemplo de um cliente nosso chamado QLL. QLL fica aqui em Guarulhos e eles avaliaram 3 situações. Uma é a situação inicial, onde eles tinham 6.200 posições e uma frota de 3 empilhadeiras. Então eles avaliaram primeiramente uma solução conservadora, né, que seria colocar 2 empilhadeiras nesse nível, uma empilhadeira nesse outro nível, mais uma aqui,
para uma frota total de 4 máquinas. E a outra opção era, isso ia gerar um faturamento de 27%. Só para saber, a QLL é em Guarulhos, muito próxima da Dutra e do aeroporto de Guarulhos. E a solução que a Combilift apresentou, inovadora, foi sair dos 6.200 posições para 10.200. A gente voltou à frota original de apenas 3 empilhadeiras, um payback realmente fantástico, porque o ganho que eles tiveram no número de posições foi muito grande, e custos, depois de realizado o payback, similares à situação inicial. Então, uma solução mais criativa deu um resultado fantástico para a QLL. E aqui então tem, narrado pela QLL, um vídeo bem curto que explica como é que é a situação deles. No início, quando nós compramos esse terreno aqui, eu trouxe um amigo nosso para fazer uma avaliação, né? Quando ele olhou o terreno aqui, só tinha terreno e mato. Só o terreno e mato. Ele falou: meu irmão, se me der de graça, eu não quero esse terreno. Um equipamento seguro, ergonômico, eficiente, isso gera um valor percebido também por parte dos nossos colaboradores. Quando a gente implementou a Combilift, o feedback foi muito positivo dos colaboradores, vez que é um equipamento muito intuitivo, porque ele é como se fosse um veículo de passeio, um carro, né? Ele não gira no centro de gravidade embaixo do operador, ele gira na frente, a rodinha, como se fosse um veículo comum. Então isso de cara já facilitou, gerou mais segurança, confiabilidade e produtividade também, que é muito importante. E é um equipamento que transita tanto in quanto out armazém. Então, mesmo num piso de epóxi pintadinho liso, quanto num piso de asfalto, de cimento, ela tem essa flexibilidade, tá? Outro ponto também é a questão de andar em inclinação. A gente pode também mostrar essa questão. Ela tem uma capacidade de torque muito boa para subir e descer rampas. Isso para nós também foi um diferencial. Que antes só a GLP, né, a contrabalançada, que fazia isso. Porque a retrátil jamais você pode operar fora do armazém, em desnível, ela tem é muito sensível para segurança. Já a Combilift, ela tem essa capacidade, né, de ser bastante híbrida nesse sentido. E nós temos também áreas climatizadas, né, a temperaturas ali de 8 graus, 5 graus e áreas e carga seca. E ela opera em ambos setores, tá? Então ela tem também essa questão térmica, né? Ela consegue operar em temperaturas muito frias. Que para nós, a gente estava imaginando, poxa, será que a gente vai ter que ter uma empilhadeira especial só para trabalhar na câmara fria? Não, a Combilift também é preparada para isso. Então realmente é um equipamento muito flexível, muito abrangente, que nos atende em todas as nossas nuances hoje. Então, uma breve descrição, né, de um caso real. Então, talvez o recado final já é que um dos grandes valores que a Combilift tem para o mercado de logística é a nossa experiência em realizar projetos logísticos muito variados, tá? Então, o primeiro recado é entender e respeitar o movimento da carga, né? Quer dizer, ela tem uma forma de movimentação e isso tem que ser respeitado. Segundo ponto importante é verificar, quando está se fazendo um projeto, entender que existem várias alternativas de movimentação, de armazenagem, e cada uma delas tem um efeito de curto prazo, de longo prazo, e tem principalmente efeito sobre investimento, custo recorrente e o quanto vai custar quando chegar a obsolescência daquele equipamento. Então, um equipamento que é mais flexível está mais protegido de obsolescência. Então, é importante, na hora de montar o projeto, ver quais são as alternativas e os impactos. E, por último, a logística é o que foi a qualidade no século XX, quer dizer, o que a gente está vivendo agora é uma oportunidade de ganho fantástica ou uma oportunidade de prejuízo para a operação enorme para quem não tiver atualizado com o que há de mais moderno em solução de movimentação e armazenagem, né? E aí é que tá, tem vários exemplos, né? Isso é a vida da Combilift, fazer soluções de movimentar
para a indústria pesada, para a indústria eólica, bobinas, quer dizer, nosso dia a dia é fazer soluções fora da caixa, né? Fora de padrão. Né? Então, a intralogística realmente pode gerar um diferencial. Né? Então, a preocupação é alinhar produtividade, segurança e espaço. Tá bom? Então, a ideia é essa, né? A logística como lucro, olhando por esse viés. Queria agradecer o interesse e a oportunidade de apresentar aqui. Obrigado.